Tivemos aí a definição de 4 times para a próxima fase. Outros 4 times serão definidos na próxima semana. O Tottenham empatou com o Milan, o Benfica enfiou 5-1 no Bruges, o Chelsea bateu o Dortmund pelo placar de 2-0 e o Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain. Então, essa goleada do Benfica, acachapante, o bom Benfica do Roger Schmidt sobre o Bruges, resultou na saída do técnico Scott Parker, que inclusive dirigiu já o Fulham da Inglaterra, equipe que hoje é comandada pelo Marco Silva, né? Então já tem uma vítima aí desse vexame, né, dado pelo Bruges, que era um time padrão ali, oitavas de final, mas foi eliminado de uma forma muito acachapante pelo Benfica, que eu acho que vai dar muito trabalho ainda nessa Champions League. Como eu disse, é um time muito bem treinado pelo Roger Schmidt, tem alguns bons jogadores, eu vou destacar aqui o norueguês Aarnes, o Gonçalo Ramos está muito bem no ataque também, um time muito bem ajeitado, um time melhor do que aquele que era dirigido pelo Jorge Jesus, viu, Quesada? Sobre o Tottenham, um time que curiosamente volta a ter o comando no campo do Antônio Conte, que ficou afastado para passar por uma cirurgia, teve um problema de saúde ali e joga muito mal contra o Milan, né? Nas 2 partidas foi um time que jogou muito mal contra o Milan, né? Na derrota por 1-0 na Itália e agora nesse empate por 0-0 que culminou com a expulsão do Cuti Romero, um jogador muito violento, zagueiro argentino. O Tottenham sempre jogando com 3 zagueiros, dessa vez com Cuti Romero, Lenglet e Ben Davies, né? Eu fico impressionado como o Ben Davies ainda joga Premier League, viu, Quesada? Assim, é um galês muito abaixo da média. Bom, o Gonçalo Ramos arrebentou nesse jogo, o Benfica chegou a 104 gols na temporada, é o mesmo número de gols do Bayern de Munique. É um número impressionante, né? Quem sabe aí. Porque a cada 10, 15 anos um clube português chega para buscar alguma coisa, né? Talvez seja a vez do Benfica de novamente repetir história, porque é um campeão de liga também, não é? O jogo que era o mais aguardado, né? Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique simplesmente colocou a dupla Messi e Mbappé no bolso, né? O Mbappé entrou no segundo tempo do primeiro jogo. Isso. Foi até bem, Bernardo. Foi até bem, perto daquilo que... gol que foi anulado. Ok, né? Deu uma movimentação que os outros jogadores, inclusive o Messi, não conseguiram dar. Agora, nesse segundo jogo, muito abaixo da crítica, né? Ainda mais porque a gente tem viva na memória a atuação de ambos na final da Copa do Mundo, que esses caras fizeram naquele empate por 3-3, foi um negócio absurdo, né? Foi. Então, quer dizer, ficaram muito abaixo do que podem render. Em que pese, no meu entendimento, no seu também, o time do Paris Saint-Germain não ser o time mais organizado para desenvolver ainda mais toda a potencialidade do talento, da qualidade técnica de Messi e Mbappé. É o que eu falei sobre o Flamengo ao longo de toda a semana aqui na Placar TV, eu falo em relação ao Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain foi beber na fonte do Lille, campeão francês recentemente, quando traz o diretor de futebol Luiz Campos e o técnico Christophe Galtier. Só que teve um jogo contra o próprio Lille, aliás, que o Paris Saint-Germain vence por 4-3, que o Luiz Campos desceu lá na tribuna e foi dirigir o time ali ao lado do Christophe Galtier, ou seja, é um time muito bagunçado nos seus bastidores, né? E isso combina com mais uma campanha muito aquém daquilo que podia desenvolver. E nessa partida de ontem contra o Bayern de Munique, por exemplo, um time que teve ali uma oportunidade no primeiro tempo, naquela bola do Vitinha, né? Uma lambança ali do goleiro Sommer, que veio substituindo o Neuer, né? O Sommer, que é muito bom goleiro, enfrentou o Brasil, inclusive, na Copa do Mundo pela seleção da Suíça. E no segundo tempo, o Bayern de Munique não tomou conhecimento do time do Paris Saint-Germain. Eu acho até, Quesada, que eu vejo algumas carências no time do Bayern de Munique. Por exemplo, o centroavante é o Choupo-Moting, que jogou, inclusive, no Paris Saint-Germain. Fez aquele gol salvador, né, na Champions de 2020 contra a Atalanta e tal. Mas é um jogador que está muito aquém, por exemplo, do antecessor dele, o Robert Lewandowski. Vamos colocar na tela aí os próximos jogos que vão definir os 4 outros times que se juntam aos 4 já classificados para a próxima fase da Champions League. Tá aí, Manchester City e Leipzig, o Porto enfrenta em casa a Internazionale de Milão, o Real Madrid pega o Liverpool. Teremos aí uma virada histórica? Bom, eu acho que não também, mas se o Liverpool conseguir isso,
já entrará como um dos grandes jogos da história do futebol, né? Porque tomou de 5 no primeiro, 5-2, teria que fazer aí um placar extraordinário para conseguir essa classificação. E por fim, Napoli e Frankfurt. Napoli para mim é favorito, Real Madrid passa pelo Liverpool, Porto e Inter. Quem que você acha que leva aí, o Bernardo? Eu acho que a Inter passa. A Inter já venceu por 1-0 o primeiro jogo, acho que vai lá em... Jogando lá no estádio do Dragão. Do Dragão. E City e Leipzig, acho que não precisa pensar muito. Né? Foi 1-1, um jogo que o City vencia até por 1-0 com o gol do Mahrez, né? No segundo tempo, o Red Bull Leipzig melhorou um pouco. Tem um jogador que está muito bem, né? O Szoboszlai, a gente já falou sobre ele aqui, jogador húngaro, meio-campista, está jogando muito no time do Leipzig. Mas acho tudo isso para dizer que o Manchester City deve passar. Eu acho que desponta como um dos favoritos a vencer essa edição da UEFA Champions.